Então, o testemunho ele se tornou importante, sobretudo a partir do final do século XX, com a modalidade de se construir uma memória que estaria se opondo ao registro tradicional da historiografia, que era um registro avesso à voz das testemunhas e avesso também às imagens. Né, o modelo da historiografia era um modelo positivista, assim como o modelo da verdade jurídica, e acreditava em provas, né, provas consistentes e que não se contradizem em oposição ao discurso de uma testemunha, sobretudo se você pensar em situações trágicas, violentas, de guerras ou de ditaduras, governos totalitários, onde sempre existe, evidentemente, vazios na memória, contradições de datas, de nomes. Mas essas contradições, por assim dizer, com bastante aspas, elas fazem parte da verdade do testemunho. Porque esse testemunho esburacado, na verdade, ele é uma expressão do elemento traumático daquela realidade que aquelas pessoas viveram. Então, se o espaço jurídico, de certa maneira, até hoje, tem muita resistência a essa testemunha que gagueja, essa testemunha que tem dificuldade de expressar de uma maneira factográfica, porque não existe a factografia, né? Na história a gente percebe que teve uma abertura, né? Eu falo que tem uma invasão do testemunho no campo histórico, assim como tem uma invasão do testemunho no nosso saber de um modo geral. Então as sociedades passaram a ser mais atentas para essa voz, né, desse sobrevivente de um século que produziu milhões e milhões de mortes em sucessivas guerras e genocídios, a começar pelo genocídio armênio durante a Primeira Guerra Mundial, genocídio judaico, genocídio do Camboja durante o Khmer Vermelho dos anos 70, o genocídio de Ruanda em 94, enfim, as bombas atômicas norte-americanas no Japão, enfim, são uma série gigantesca de assassinatos em massa e as ditaduras latino-americanas, né? Infelizmente, elas contribuíram muito para o terror do século XX, ditaduras que se deram no contexto da Guerra Fria, que produziram, né, regimes que torturaram, desapareceram com milhares e milhares de pessoas. Então, toda a sociedade pós-situação traumática, assim como na Europa, como na América Latina, então vai ter que aprender a lidar com essas testemunhas. Bom, todo governo autoritário tem uma tendência a fazer um revisionismo histórico, né? E a construir, porque a história ela é a base da nossa autoimagem e a base da nossa construção do futuro. Então, o testemunho, como ele está associado à história dos que foram esmagados, dos que foram que estão por debaixo da história, ela está associada também a um tipo de construção histórica que produz democracia, produz igualdade, produz a ruptura desses modelos elitistas, né, políticos que nós temos hoje em dia, por exemplo, aqui no Brasil. Então, no Brasil se produz uma repressão do testemunho, não existe um espaço para a voz da testemunha. A voz dos torturados, seja do período da ditadura, seja pós-ditadura, não são escutadas. Então, o revisionismo que é produzido hoje em dia com relação à ditadura é muito claro, quer dizer, tenta-se edulcorar um regime que foi extremamente violento, né? Isso é reconhecido em termos da historiografia brasileira e internacional, no sentido de se legitimar a reprodução daquele modelo de política. Sendo que a gente não pode esquecer que o golpe de 64 ele foi produzido como uma reação ao movimento de reformas, reforma agrária, reforma da legislação trabalhista. Então, tinham avanços para a população mais carente, que não tem nada a ver com o comunismo. O fantasma do comunismo é uma invenção da direita. Eles criam fantasmas para legitimar os seus golpes e os seus regimes, né, de exceção. Então, contra esse movimento, no governo Jango se estabeleceu o golpe de 64. E no final do governo, dos governos do PT, já no nosso século, existiu um movimento muito interessante, pela primeira vez, de organização de grupos negros, de grupos de periferia, de mulheres, LGBT, se organizando em termos culturais, em termos políticos na sociedade brasileira, de uma maneira como nunca tinha acontecido. E contra esse empoderamento dessas minorias, entre aspas, porque elas são a maioria da população, a gente está falando das camadas mais empobrecidas também da população,
né, se articularam esses dois golpes, né, sucessivos, o golpe legislativo e depois o golpe jurídico, que permitiu prender o principal opositor do atual presidente, que ganharia contra ele provavelmente no primeiro turno. Então, o revisionismo histórico ele tende a legitimar, né, esses golpes e permitir o estabelecimento de regimes de exceção a partir de uma política do medo, né? Essa questão de qual afeto que nos governa, né? Lamentavelmente tem vencido o afeto do medo no Brasil. Então, tem um historiador francês, o Vidal-Naquet, que nos anos 70, 80 escreveu contra o revisionismo com relação ao Holocausto, né? E ele dizia que uma das marcas do revisionismo, quer dizer, ele falava de algumas marcas do revisionismo. Ele associava a extrema-direita, associava ao antissemitismo, né? E é interessante, quer dizer, eu não tinha te respondido essa outra pergunta, né? Por que que está acontecendo agora desse governo, algumas pessoas do governo insistindo que o nazismo seria de esquerda, além de ter uma provocação contra a esquerda, aqui, uma espécie de um gozo sádico de provocar a esquerda nesse sentido, né, existe uma tentativa, novamente, de se separar a direita atual desse extremo que foi o nazismo e de se edulcorar a direita como um campo absolutamente puro, né, sem nenhum crime. Se afirma que não existiram crimes na ditadura e se afirma que a ditadura e a direita não tem nada a ver com o nazismo. Então se constrói a ideia de um purismo da direita que só existe na cabeça de algumas pessoas que não têm absolutamente nenhum conhecimento da história ou que querem, de uma maneira proposital, deturpar a história, né? Agora, o que acontece hoje em dia no Brasil é uma tentativa de resistência, né, a esse revisionismo, né, que vai negar o nazismo e vai negar a ditadura. E existe, então, uma poderosa produção artística, que eu acho que ela é muito interessante. A arte ela tem um desejo de romper com a Torre de Marfim, de ir para as ruas, de conversar mais com a população. E aí tem as mídias, onde isso acontece de uma maneira muito frequente, né? Existem videomakers, existe construção mesmo de obras de arte que são feitas diretamente para essas mídias digitais e também um extravasamento do espaço do museu, artistas que vão para as periferias, que atuam diretamente com populações que antes estavam alheias, né, à produção artística. Então esse movimento eu acho muito poderoso porque as artes elas têm uma capacidade, elas constroem dispositivos empáticos que permitem a identificação com, por exemplo, no caso das testemunhas, eles podem apresentar testemunhos de vítimas de violência, seja violência de gênero, violência de LGBT, racial, política, e construir um dispositivo que permite que a população se identifique com essas vítimas e não com os opressores. Não fique sempre essa eterna demanda de mais polícia, de mais repressão, que só piora, evidentemente, a nossa situação e dificulta qualquer tipo de mudança na política hoje em dia no Brasil. Então, acho que os espaços que existem, eles devem ser ocupados e eles estão sendo, em grande parte, ocupados, né? O campo do testemunho tem um conceito que é muito importante, que é um conceito também psicanalítico, é o conceito de resistência. Existe uma dupla resistência, da parte do sujeito, que é o sobrevivente, que passou por alguma situação traumática, imagina uma mulher que foi violentada, e existe uma negação da sociedade. Imagina uma família que fala, é mentira que você foi violentada, você está inventando, né? Porque muitas vezes, a maioria das vezes, esses casos de violência sexual acontecem dentro da família. Então, essa família que faz isso, ela tem um conceito psicanalítico que fala também desautorização. Você desautoriza o discurso. Isso retraumatiza a pessoa. Então, essa pessoa que não tem espaço para o testemunho, né, ela se sente duplamente atingida pela violência e pela violência simbólica que não permite com que ela fale. Por outro lado, essa pessoa ela pode se sentir também, por conta dessa negação, dessa denegação dessa realidade dela, tolhida no seu desejo de contar essa história. Então, essa resistência subjetiva que é natural, uma resistência a ter contato com aquela lembrança, né, vai ser radicalizada por um espaço, por uma sociedade, onde não existe
um espaço para que ela fale, para que ela simbolize aquilo e passe adiante a sua história. Então, é por isso que eu estava falando que a gente tem que respeitar se essa pessoa sente essa resistência. Muitas vezes essa resistência ela é superada por um outro fenômeno chamado de contaminação testemunhal. Isso é conhecido em sociedades como na África do Sul pós-apartheid, quando eles fizeram o Tribunal da Verdade, o Desmututu, as pessoas iam testemunhar na televisão, muitas vezes eram televisionadas essas comissões da verdade. Isso produziu uma contaminação testemunhal. Todo mundo tinha história para contar. E muitas vezes quem não tinha antes vontade, desejo, quem resistia a essa fala, conseguiu formular. De um modo geral, a gente acredita que é muito importante que a pessoa fale. Por outro lado, se a pessoa não quer falar, eu acho que também tem que ter um espaço para se respeitar esse direito ao silêncio.